Então, dar início à nossa sessão, sejam muito bem-vindas, bem-vindos aqui a este nosso espaço. Estamos a começar este olhar muito especial que queremos inovar no nosso programa de educação relacional. Saudar as nossas colegas que aqui estão, saudar a equipa toda do Relational Lab que vai acompanhando estes temas. E talvez vos tenhamos surpreendido com esta iniciativa, procurar olhar para as bibliotecas como espaços importantes da cultura relacional. Claro que algumas de vós que aqui reencontro já são parte integrante de toda esta dinâmica da educação relacional e, portanto, temos aqui um conhecimento muito aprofundado já do que é que quer dizer o relacional, mas queremos dar um impulso importante e levar a sério esta ideia dos professores bibliotecários como também protagonistas importantes da educação relacional e as bibliotecas em particular como bibliotecas relacionais. É esse o tema que vos trazemos aqui. Vamos organizar esta nossa sessão em torno de três momentos diferentes. Num primeiro momento, faremos uma breve apresentação deste conceito, desta visão. Depois, ouviremos duas colegas com experiência de terreno concreta no que toca a esta questão das bibliotecas e da sua participação no programa de educação relacional. Abriremos também a outras colegas que queiram aqui dar o seu olhar e trazer o seu contributo. E depois teremos também a oportunidade de falar um pouco em pequeno grupo para olharmos para este desafio. Então, esta proposta que hoje vos apresentamos reconhece então e procura valorizar a biblioteca escolar como um espaço privilegiado para cuidar da dimensão humana e quem está na biblioteca poder ser um agente central da pedagogia do reconhecimento, desta ideia da construção de relações de qualidade como um elemento-chave, um elemento central das dinâmicas. Reparem, nós temos vindo a desenvolver o programa de educação relacional cada vez mais desdobrado por diferentes dimensões. Recordo só, por exemplo, a questão em curso, as portarias relacionais ou as turmas relacionais. Mas queríamos muito que as bibliotecas não ficassem para trás e pudessem ser aqui um espaço muito importante de uma cultura relacional. E isso quer dizer que, para nós, nesta proposta que vos trazemos, a biblioteca escolar é mais do que um espaço onde estão livros. Neste sentido, nós sabemos bem que as bibliotecas escolares já são exemplares no programa que desenvolvem tantas vezes em torno de iniciativas, de convidados, de momentos especiais que vão organizando. Mas nós queríamos introduzir com maior ênfase e com maior destaque esta ideia da biblioteca como um lugar onde as pessoas podem parar, encontrar-se, reconhecer-se, como um terceiro espaço. Falamos aqui, vão ver várias vezes esta ideia do terceiro espaço, que não é uma sala de aula, não é o recreio, mas que tem uma especificidade muito especial que queremos aqui valorizar e trazer como contributos importantes. E para isso, volto a sublinhar, é muito importante termos consciência que as pessoas bibliotecárias são, e podem ser cada vez mais, ativos relacionais muito importantes na escola. Gostava muito de trazer esta ideia de que, se bem interpretado este nosso desafio, creio que trará para todos os professores bibliotecários mais, por um lado, um desafio, mas por outro lado, uma oportunidade de valorização da vida, da dinâmica, daquilo que é a expressão de uma biblioteca. Eh, a segunda ideia que queremos trazer, é muito conhecida de alguns de vós, que é esta ideia que não há aprendizagem significativa sem relações significativas. E a dinâmica da biblioteca escolar pode permitir a relação que é estruturada a partir de alguém que se sente visto, que se sente escutado, que se sente respeitado. E, portanto, cada vez que, nomeadamente alunos, frequentam a biblioteca escolar, a partir do momento que se sentem vistos, reconhecidos, cuidados, sentem que quem lá está os espera muito na visão do príncipezinho, não é? Que vai preparando o coração para a espera.
pode sentir-se cada vez mais acolhido e cada vez mais encontrado consigo próprio e com a escola, para poder ter aí uma oportunidade significativa na sua experiência. Eh, para isso trazemos um desafio. Hoje estamos a lançar uma conversa com alguns de vós, mas depois muitíssimo nas próximas semanas com cada agrupamento que desenvolve o programa de educação relacional. Esta ideia de os professores bibliotecários, é o ponto 3 que vos trazemos, assumirem a biblioteca como um espaço relacional intencional. Portanto, esta perspectiva do relacional estar muito claro na vida da biblioteca. Parece uma contradição, pelo menos para a visão clássica da biblioteca, como sítio de silêncio onde ninguém interage com ninguém. Mas sabemos hoje que as nossas bibliotecas escolares são muito mais do que isso, não é? Do que só um simples espaço de estudo ou de consulta de livros. Têm hoje, muitas vezes, exemplos extraordinários, e representam um espaço e culturas. Enfim, estou a ver aqui a Teresa Sobral e a lembrar-me da biblioteca da Escola Rui Bel, que tem um exemplo extraordinário da forma como dinamiza o espaço e como valoriza o espaço. Esta ideia dos professores bibliotecários assumirem a biblioteca como um espaço relacional, intencional, onde cada aluno se pode sentir seguro, para ser quem é, para perguntar, para errar, para crescer, constitui aqui uma terceira linha de trabalho que gostava de vos deixar. Então, o que é que pode vir a ser esta dinâmica das bibliotecas relacionais? O que é que pode ser feito? Enfim, trazemos aqui alguns desafios para a vossa reflexão e para irmos conversando. Vamos partilhar toda esta apresentação convosco, portanto, não se preocupem muito a tirar notas, além daquilo que for relevante para vós. Um, eh, a primeira ideia de colocar a relação antes da tarefa, quer dizer, há um conjunto de tarefas para cumprir, evidentemente, mas na verdade a escola que privilegia a relação é uma escola muito mais rica, muito mais viva e muito mais eficaz. E por isso a biblioteca, como parte da escola, como parte deste ecossistema, o privilegiar a relação antes da tarefa, valorizará muito aquele espaço como espaço vivo e vivido e como um espaço relacional. Depois, o desafio para que já acontece muitas vezes, mas que possa ser cada vez mais, também uma ferramenta, esta possibilidade de usar os livros como pontes entre pessoas. Eh, Promover leituras que ajudam a nomear emoções, a compreender perspectivas e a reconhecer a experiência do outro. A literatura sempre foi um belíssimo canal para a empatia, quando, enfim, somos capazes de, através do que lemos, viver outras vidas e estar a par de outras vidas. Garantir também que a biblioteca é um espaço de pertença, trabalhar para que todos, especialmente os mais silenciosos ou invisíveis, encontrem aqui um lugar. Aqui o silencioso não é estrito senso, não é? Enfim, aqueles alunos que às vezes se refugiam na biblioteca e têm na biblioteca o seu espaço de segurança, o poder torná-los visíveis, torná-los sentirem-se vistos, reconhecidos e cuidados, constitui aqui também um desafio interessante para lançarmos a conversa sobre as bibliotecas relacionais. Cuidar do silêncio, da palavra e do encontro, esta ideia também que aqui vos trago, como é que nós conseguimos não só cuidar do silêncio, que evidentemente é importante numa biblioteca, mas também desta ideia da palavra, do encontro, do diálogo, como é que conseguimos ir cuidando destas dimensões. E, como quinta dimensão, também tornar visíveis histórias, identidades e culturas. Tenho visto exemplos muito bonitos em bibliotecas escolares que aproveitam o seu espólio e a dinâmica que conseguem organizar em torno dele para reconhecer a diversidade como riqueza e dar parte, palco às narrativas que constroem a comunidade. Um, Esta ideia também de construtores de pontes, que os professores bibliotecários podem ser, e as pontes entre todos aqueles que compõem a comunidade educativa,
constitui aqui também um elemento muito importante que termino nestas sugestões, nestas pistas, a ideia de aprender continuamente a estar em relação. Realmente, se pensarmos uma professora bibliotecária, tem uma zona de interface, de relação com todos aqueles que passam pela biblioteca, que é muito importante, e investir nessa dimensão relacional constitui, a nosso ver, aqui uma aposta-chave. Então, o que é que gostávamos que pudéssemos juntos ir construindo? Esta ideia das bibliotecas relacionais, a biblioteca escolar como espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação relacional, pela sua natureza transversal, simbólica e também por não estar associada aos processos de avaliação, que às vezes tornam as coisas mais difíceis, mas, portanto, a biblioteca tem aqui um potencial enorme nesta ideia também do terceiro lugar da escola, nem sala de aula, nem recreio, como um espaço que pode ser um espaço de encanto, um espaço de encontro, um espaço de silêncio e ao mesmo tempo um espaço que oferece condições únicas que pode promover pertença, escuta, reconhecimento e vínculos positivos. E por isso o projeto de biblioteca relacional assume esta ideia da intencionalidade do espaço relacional que a biblioteca escolar pode representar. E, portanto, esta ideia provavelmente dir-se-á, mas em algumas bibliotecas escolares já acontece esta dimensão de biblioteca enquanto espaço relacional, mas nós queríamos que fosse mais intencional, desafiar-vos a ir mais longe, onde a leitura, a narrativa, o encontro são usados como dispositivos de cuidado, de mediação e humanização das relações em contexto escolar. Que ideias, algumas para começar, mas sobretudo queremos ouvir-vos também quanto a ideias e perspectivas que tenham, que queiram partilhar connosco, para podermos ir criando um portfólio de sugestões e ideias. Nós, no final desta sessão, vamos enviar-vos aqui algum material para começarmos a trabalhar este tema. Distribuiremos, obviamente, a todos os agrupamentos de escolas que têm o programa de educação relacional. Já falei deste espaço relacional intencional. Esta ideia de leituras com sentido relacional. Esta ideia de uma curadoria temática do acervo, valorizando roteiros, escolhas, ofertas de leitura que permitam ter, por exemplo, esta presença de dimensão da pertença, da amizade, da diversidade, da identidade, naqueles que são os destaques que fazemos, do espólio que temos, do acervo que temos, como é que nós podemos, através do livro e de outros recursos que as bibliotecas dispõem, valorizar este encontro com a relação humana, com os humanos em relação. E também, por outro lado, numa outra pista, poderia ser uma pista interessante de trabalho, sessões de leitura dialogada e partilhada, também esta possibilidade da leitura ser um espaço partilhado. Vamos ao anterior slide. Partilhado, de maneira a que seja possível ter aqui um espaço de leitura dialogada e partilhada. No eixo 3, aqui as vozes, trazer à biblioteca as vozes, narrativa, voz, reconhecimento, a ideia dos projetos de escrita autobiográfica, das histórias de vida, que, como sabem, uma ferramenta muito poderosa, e poder ser também um espaço da voz dos alunos, como já tantas vezes encontramos exposições nas bibliotecas, que possam trazer as diferentes vozes que habitam este ecossistema e, portanto, ser um espaço de relação por abrirmos esta possibilidade. Então, agora no eixo 4. A biblioteca como ponte também, aqui a ideia que já vimos em alguns casos e que queremos muito valorizar também, dos encontros intergeracionais, a abertura às famílias, aos encarregados de educação, clubes de leitura familiares, portanto, como é que nós conseguimos que a biblioteca seja uma ponte relacional, escola-família, aqui neste caso concreto, intergeracional. E claro, enfim, a suportar tudo isto, o eixo 5, o professor bibliotecário como este agente relacional, como alguém que, por exemplo, valoriza o acolhimento informal dos alunos. Conheço muitos bons e boas professores bibliotecários que cuidam imenso, por exemplo, desta dimensão, a forma como acolhem inicialmente os alunos e como são capazes de os fazer sentir em casa e de fazer com que estejam confortáveis.
bem como é um posto de observação positiva, no sentido de estar atento ao que possa estar a acontecer e seja importante ter consciência quanto a este clima relacional, bem-estar relacional. Evidentemente, ver-se também como parte da rede que compõe este ecossistema educativo. E por isso, então, queremos olhar para esta perspectiva da biblioteca relacional, dos professores bibliotecários pela educação relacional, como desafio a desenvolver nos próximos meses. Ir criando em cada agrupamento, a partir da sua biblioteca, mais um polo de desenvolvimento de relação, a relação com os livros, a relação com os personagens dos livros, a relação com quem frequenta a biblioteca, a relação intergeracional que pode nascer de uma iniciativa que a biblioteca desenvolva para trazer a escola, a família à escola e a escola à família via biblioteca, mas também, por outro lado, a biblioteca como um espaço e uma cultura e uma dinâmica das vozes que habitam a escola, naqueles vários formatos que aqui vos trazia. Então, estes são pontos de partida, só isso. Este é um draft de algumas ideias para começarmos a conversar. E a propor-vos que ouvíssemos uma das nossas colegas que, com a Sofia, gravou o seu testemunho para nos poder ilustrar, agora a partir do terreno, o olhar. Vamos até a José Régio, em Porto Alegre, para podermos ter a voz de quem está no terreno e como é que vê este tema de educação relacional na perspectiva de quem está responsável por uma biblioteca. Vamos a isso. Então, estamos aqui com Susana Lourenço, professora bibliotecária no Agrupamento de Escolas José Régio, um dos agrupamentos de escolas que faz parte do Programa de Educação Relacional, e uma das pessoas que tem sido aqui importante na implementação do programa e que então convidámos para dar aqui um testemunho também do que tem sido essa experiência. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para este testemunho e para se juntar a esta sessão. E antes de passar a palavra, deixava-lhe já aqui um desafio. Como membro da equipa de educação relacional, se calhar trazermos aqui um bocadinho a visão, do que é a educação relacional no agrupamento de escolas José Régio, o papel, da professora bibliotecária, neste caso, na equipa, e algumas atividades, alguns efeitos que também já foi sentido com os estudantes. Sim, olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Não posso estar presente no dia, então aqui estou eu. Então, eu comecei no projeto, eu já vinha do Ubuntu, nós já éramos Ubuntu, fiz a formação e quando surgiu a oportunidade de entrar no programa de educação relacional, a diretora convidou-me para fazer parte da equipa do núcleo duro do projeto. É claro que eu aceitei. Sim, acho que eu sou professora de primeiro ciclo, a minha área de formação é professora de primeiro ciclo, depois fiz então a pós-graduação em bibliotecas escolares, mas eu, enquanto professora, sempre achei que as relações, as crianças só aprendem se forem felizes e se estiverem confortáveis na sala de aula. E elas só são felizes se estabelecerem uma boa relação entre professor, entre colegas. Portanto, se houver ali algum problema de relação, eles não vão estar confortáveis em sala de aula e nunca vão estar disponíveis para aprender. Portanto, esse foi sempre um bocadinho o meu lema. Crianças felizes aprendem melhor. Entretanto, convidaram-me, é claro que eu aceitei. Já conhecia o Dr. Rui Marques, portanto, e alguns elementos da equipa e acedi de bom grado. Então, isto tem sido um processo. Nós passámos por várias fases, não é? Fomos uma primeira fase a Sintra, ao encontro de Sintra, a tentar perceber o que era isto. Depois fizemos as oficinas relacionais, não é? Já com uma equipa mais alargada. Foram extremamente importantes porque nós relacionamos todos os dias com muita gente que passa por nós e há muitos aspectos em que nós nem percebemos o que estamos a fazer. Não há um exemplo que vocês deram na formação que é a questão de dizer olá, bom dia, tudo bem? E não parar. Não é? Nós passamos pelos colegas, pelos assistentes operacionais, pelos miúdos, muitas vezes dizem olá, bom dia, tudo bem? E continuamos a andar. Nós fazemos uma pergunta e não ficamos à espera da resposta. Portanto, essa foi uma das mensagens que ficou. Um, e muitas outras, não é? Porque a formação, as oficinas são mesmo muito intensas e faz-nos ver o mundo das relações de outra forma. Pronto, portanto, foi um momento extremamente benéfico para mim pessoalmente
e também acho que isso depois acaba por influenciar a minha forma de estar na escola e de lidar com adultos e com as crianças. E pronto, e depois foi tudo um processo, não é? Fomos a vários encontros, agora formámos, temos turmas piloto, não é? Já a trabalhar com o programa de educação relacional. Eu, enquanto professora bibliotecária, eu tenho que ter uma parte letiva no meu horário, então decidimos que eu fazia a minha parte letiva com as turmas piloto, de quinto e sétimos anos. Então estou muito próxima dessas turmas. Agora temos estado a aplicar já algumas atividades, sempre na questão da relação entre eles e entre professor e aluno. O que é que eu tenho estado a fazer? Eu sou coordenadora das bibliotecas escolares, portanto, sou responsável por todas as bibliotecas escolares, portanto, significa que eu tenho tratado de papelada, tudo o que é projetos, avaliações é comigo. Mas depois o que eu gosto mesmo realmente de fazer é dinamizar atividades junto dos miúdos. E então, como eu tenho várias escolas de primeiro ciclo, eu faço muito dinamizações de leitura, principalmente junto dos miúdos nas escolas rurais, porque ainda para mais têm acesso a menos oferta cultural e por aí fora. Portanto, eu trabalho muito com os miúdos das escolas rurais. E eu tenho um projeto que é o livro que vos trago, e aqui entra um bocadinho a educação relacional, porque este ano eu faço questão de fazer pelo menos dinamizar uma atividade por mês. Tenho um livro diferente que é trabalhado todos os meses. E é claro que eu tenho estado a escolher obras que trabalhem muito esta questão da relação, do respeito com o outro, do estar com o outro, da importância deles estarem, eles próprios de estarem bem. Pronto, nós temos estado a trabalhar, foi a forma que eu encontrei de, enquanto professora bibliotecária, conseguir trabalhar a educação relacional. Depois o que acontece é que, como estou na disciplina de apoio ao estudo, nas turmas piloto de quinto e sétimo ano, eu acabo por também conseguir chegar a eles com estas dinâmicas, porque às vezes nós pensamos assim, é um livro de literatura infantil, é uma história com pouco texto, por exemplo, há muita a questão do pouco texto, mas depois a mensagem que nós conseguimos tirar ali, nós conseguimos dar mil e uma voltas ao texto e à mensagem que esse texto transmite. Então eu tenho conseguido direcionar sempre para questões relacionadas com a relação e tem estado a correr, acho eu, a correr bem. Temos estado a trabalhar muito a relação, porque eu não tenho alunos. Se nós formos a ver, eu deixei de ter alunos, eu tenho que ter amigos da biblioteca, e assim o facto de dar apoio ao estudo e de ir às turmas de primeiro ciclo, acabo por conseguir chegar a mais gente, porque não tenho só uma turma, não é? O facto de eu ir a 4 escolas rurais, muitas vezes nas escolas da cidade também me convidam para ir fazer uma ou outra dinamização. As escolas do segundo as turmas de segundo e terceiro ciclo, os professores também vão se apercebendo do meu trabalho e vão me convidando, então eu vou conseguindo chegar a cada vez mais crianças. Eu acho que tenho um papel fundamental aqui porque chega muita gente. E tento, e dentro da biblioteca acontece exatamente a mesma coisa. Quando eu estou no espaço da biblioteca, cada vez que um aluno entra, a questão do bom dia, não é? Muitas vezes eu faço questão de estar à porta, estou sentada numa secretária, até nem estou na secretária, estou do outro lado da secretária para eles não me verem como alguém ali que não podem incomodar. E é sempre eles entram, é o bom dia, faço questão deles perceberem que eu estou ali, olá, bom dia, sabem quem eu sou, precisam de ajuda, e consigo chegar a muita gente. E às vezes só com pequenos gestos, não é? Eles começam a perceber, olha, já é a professora da biblioteca, porque eu ano passado, este é o meu segundo ano, e o ano passado eu passei, desculpem, um bocadinho despercebida. As pessoas não sabiam quem eu era, nem alunos, nem professores, e acho que este ano estou a conseguir, o facto de dar apoio ao estudo lá naquela escola, consigo chegar e começo a ser conhecida por eles, e eu acho que isso é uma mais-valia para mim, porque é uma forma de eu chegar a eles. Por exemplo, miúdos que vão muitas vezes para a biblioteca e se isolam, porque nós temos algumas situações em que os miúdos que não conseguem estar no recreio, porque estão sozinhos nos intervalos, e vão para ali e acabam por se isolar. É uma forma de eu chegar, sentar-me, então o que estás a fazer, o que estás a ler, pronto, acabo por conseguir chegar mais facilmente a eles. Eles também não me veem como um professor, que às vezes não dá, não se pode falar com eles, porque pronto. E, então acho que é um lugar muito bom para chegar e para trabalhar com. Tenho mais tempo, não é? Em termos de gestão de tempo, também consigo controlar mais. Percebe? Acho que são muitas vantagens em ser professora bibliotecária no programa de educação relacional. Acho que está a resultar. Sim, isso sem dúvida.
e vejo o entusiasmo, isso é muito bonito. Porque, Sofia, desculpa interromper, porque eu fiz, por exemplo, fiz questão de, Uhum. eu e a minha equipa, claro, de mudarmos a biblioteca, o espaço físico da biblioteca, nós mudámos completamente. Quando cheguei, estava tudo cheio de estantes nos livros, no meio da sala, e os miúdos quase não tinham um espaço para estar. E nós agora fizemos uma coisa que foi tirar muitas estantes, os livros estão todos nas paredes, e criámos um espaço amplo. E depois criámos espaços com sofás, em que os miúdos vão para lá simplesmente, muitas vezes, só conversar. Percebe? Vão conversar, vão jogar. Está bem que a biblioteca supostamente é um espaço para ler, mas também tem que ser um espaço confortável em que eles sintam seguros. E eu cada vez tenho mais gente na biblioteca, a jogar, a conversar, a fazer trabalhos de grupo. Portanto, eles já veem aquilo ali com um espaço que podem estar. Não é? Depois, o próximo passo é levá-los a ler, pronto. Mas tem que ser um passo de cada vez. E então eu estou muito próxima deles. E estou muito próxima num contexto fora de aulas em que lhes é permitido falar de outro tipo de assuntos. Portanto, acho que é uma mais-valia ali, eu estar ali presente. E estar no programa, claro. Claro, muito bem, obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho e obrigada sobretudo por pistas tão concretas de como é que a educação relacional e aqui os professores bibliotecários e o espaço da biblioteca são tão importantes e agradecer-lhes mais uma vez a disponibilidade e Não também sei se a posso acrescentar partilha. que há algumas atividades, desculpe, Uhum, que eu tenho feito uhum, com os miúdos, a uhum, partir de obras de literatura infantil. Nós temos estado a tentar chegar a fazer com pais. Já tentámos fazer, há uma atividade que nós fizemos, que é da felicidade, e conseguimos chegar aos pais e aos colegas. Portanto, é também tentar fazer o mesmo que faço com as crianças, com os adultos. Também porque os temas em si dá para serem trabalhados por todas as faixas etárias. Então também tenho estado a tentar chegar aos adultos, não é? Porque a educação relacional não é só os problemas entre criança e criança ou professor. Acho que os adultos também precisam de trabalhar determinados aspectos que eu abordo com as histórias que conto. Portanto, também estou a tentar chegar às relações entre os colegas, entre pais, pronto. Tenho estado a tentar, pelo menos. sim, e o programa de facto tem essa abrangência de atores, portanto também é ótimo trazer à biblioteca todos os atores e trabalhar com todos eles. Nós fizemos uma dinâmica com turmas, quase Uhum. com muitas turmas, as turmas das rurais fizemos todas, e os pais depois foram e nós demos-lhe uma parte daquilo que nós fomos trabalhando com os miúdos, para que quando eles chegassem a casa, eles percebessem o contexto em que os miúdos, o que é Claro. que os miúdos fizeram e eles perceberem o porquê daquele objeto que levaram para casa. Portanto, temos estado a tentar criar assim dinâmicas que envolvessem todos, não é? Porque todos fazem Uhum. parte da educação da criança, e então chegar lá. Agradecer muito esta conversa, Sofia Pereira, com a nossa colega Susana Lourenço, do Agrupamento de Escolas José Régio. Como viram já, em concretização, muitas das coisas que aqui apontámos, nós trouxemos aqui exemplos a partir até do que conhecemos e da realidade que temos visto como exemplos de boas práticas em muitas bibliotecas escolares. E agora vou até à Rui Belo, o Agrupamento de Escolas Rui Belo de Sintra, e à nossa colega Teresa Sobral, que é sempre um gosto rever e reencontrar. A Teresa também fez um vídeo, mas antes disso vou ouvi-la e bom dia, seja muito bem-vinda. Como é que olha para este desafio das pessoas bibliotecárias como pilares da educação relacional e desenvolver o conceito de biblioteca relacional? Bem-vinda. Vamos só ligar o micro para conseguirmos ouvi-la. Vamos ver se conseguimos. Será quase. Pode talvez tentar clicar, ver se consegue. Agora sim, agora Agora sim. sim. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia, Rui. É um gosto para mim estar aqui, falar aqui um bocadinho da minha experiência. É isso que Uhum. É pretendo. isso mesmo, é isso Eu mesmo. enviei um vídeo, mas até é um É vídeo isso que já já. veremos a seguir o seu vídeo. Mas é um Vamos vídeo agora muito simples, ouvi-la primeiro. não sabia que ia mostrar o vídeo. Pronto, era só mesmo para verem. Olha, em primeiro lugar, Rui, é um gosto, quero dizer a todos os que estão presentes que para mim falar aqui da minha experiência bibliotecária
É para mim muito significativo porque é um trabalho que eu desenvolvo já há muitos anos e que tenho muito gosto em fazer. Tenho muito orgulho em pertencer a uma rede de bibliotecas, portanto, nós estamos apoiados por uma rede de bibliotecas que nos dá muito suporte e também tenho muito orgulho de estar num país que valoriza os professores bibliotecários, porque num contexto político, enfim, num contexto em que há tanta falta de professores, é preciso uma coragem política para manter esta estrutura. E isto é importante também dizer-se, e portanto eu valorizo isso, e isso dá muito mais responsabilidade também à minha missão. Quero dizer também que, para mim, a biblioteca é um espaço de muito valor, para mim é o espaço mais importante da escola, e é, sem dúvida, um espaço relacional por excelência, sem dúvida nenhuma. Portanto, é um espaço que tem essa intenção de acolher, de educar. É um espaço multifacetado, como todos sabem, é um espaço de convívio, de aprendizagem colaborativa. Nós temos, ao mesmo tempo, diariamente, meninos que estão a pintar, fazer trabalhos plásticos, temos meninos nos computadores, temos meninos nos sofás a lerem, nos puffs a conversarem, temos meninos a fazer trabalhos em mesas, trabalhos com livros, pesquisas nos computadores, portanto, e tudo aquilo flui. Portanto, há ali um espaço, é um espaço realmente que eu considero muito, muito importante. Portanto, é um espaço de relação, onde o professor bibliotecário e toda a sua equipa tem muita importância. Eu acho que é um espaço de acolhimento. A palavra acolher, para mim, é uma palavra muito importante, que tem muito a ver com a nossa missão, não é? Acolher com ternura, com delicadeza, acolher com amor. Eu acho que não temos que ter medo da palavra, não é? Da palavra amor. É uma decisão diária, abrir o espaço ao outro, abrir a porta ao outro, enfim. Nós, na biblioteca, o foco não é só o livro, sem dúvida, é também a aprendizagem, sem dúvida, todas as relações que criamos, mas é essencialmente o aluno que entra na biblioteca. Quando o aluno entra na biblioteca, ele tem necessariamente que vir ter connosco, que estamos à espera dele, não é? E, portanto, toda aquela relação que se estabelece, olá, como é que te sentes, o que é que precisas, o que é que queres fazer hoje aqui no nosso espaço. Portanto, esse acolhimento é muito treinado e é muito trabalhado por toda a equipa. Portanto, nós tentamos realmente, na biblioteca, e não somos só nós, portanto, os professores bibliotecários, estabelecer relações fortes com o aluno e, portanto, insere-se muito nesta linha da educação relacional. Saber o que é que cada um quer, não é? Os ritmos deles, as histórias deles, enfim. E isto é muito importante, esta questão da palavra da segurança. A biblioteca é, sem dúvida, um local seguro. É um local onde eles se sentem respeitados e onde se sentem acolhidos e onde se sentem vistos, que é muito também uma palavra relacional, este reconhecer o outro. E nós percebemos, eu penso que percebemos bem, e desde que eu estou também neste grupo relacional, que faço parte da equipa relacional da escola, penso que conseguimos ver de uma forma muito clara o nosso papel como agente de acolhimento, em que recebemos todos os alunos, os difíceis, os mais fáceis, os tranquilos, os conflituosos, portanto, tentamos que não ter expectativas quanto a isso, más expectativas quanto a isso. Depois queria também só dizer a questão do tempo. Na biblioteca existe um tempo diferente. É um tempo mais desacelerado, embora seja um tempo às vezes caótico. Estão muitos, muitos meninos, não é? Mas há um tempo para escutar, para olhar, para perceber o que é que a Beatriz precisa, porque é que a Beatriz está sozinha, não é? Porque é que ela se foi sentar ali no puff. E, portanto, às vezes há tempo para ir ter com ela, para conversar com ela, ou eu, ou alguém da minha equipa, e isto permite estabelecer vínculos que são muito importantes. E por isso é que este trabalho é tão significativo. Eu acho que é muito significativo em todas as escolas, ou pelo menos na maior parte das escolas, porque ser professor bibliotecário também não pode ser qualquer professor. O professor bibliotecário tem que ter perfil, tem que perceber qual é a missão que está ali e diariamente tem que fazer esse trabalho, não é? De perceber que há ali uma intenção e que essa intenção não pode ser desvalorizada, nem pode haver fragilidade ali. Portanto, tem que haver isso é muito significativo. Depois queria só mesmo dizer, só mais duas coisinhas, a palavra inclusão, que é uma palavra que também aparece muito no relacional.
e aparece no Ubuntu também, não é? Esta palavra da inclusão. A biblioteca é mesmo um espaço de inclusão. É um espaço de inclusão e até podemos ter essa pretensão de diminuir um bocadinho as desigualdades que existem entre os alunos. Reparem, a biblioteca ainda é hoje um local, o único local de acesso às tecnologias. Parece estranho dizer isso, mas é verdade. Para alguns alunos da Ribel que não têm computadores ainda, ou pelo menos os computadores não estão tão acessíveis, embora tenha havido a distribuição de computadores, etc. Mas este acesso aos livros desta forma gratuita e privilegiada que todas as bibliotecas hoje fazem, felizmente, pelo país inteiro, não só os escolares, não é? Por outro lado, este acesso e este contacto com as dinâmicas que nós fazemos na biblioteca, as dinâmicas culturais, as exposições, as experiências significativas que temos de desenvolver com eles, torna aqui a biblioteca, sem dúvida, um espaço muito importante. E depois a questão dos invisíveis, que também é uma palavra muito relacional, mas que a biblioteca tem muito, desde sempre, muita atenção a isso. Nós somos procurados, como o Rui já disse há pouquinho, por muitos invisíveis, ou seja, por muitos meninos que não se sentem ainda confortáveis entre os seus pares, na escola, enfim, mas que encontram nesta relação com o professor bibliotecário, com a equipa, na relação com o adulto, um porto seguro. E, portanto, a biblioteca é também isso. Portanto, há uma preocupação genuína, penso eu, de todos os professores bibliotecários, desta questão da singularidade de cada aluno. É também uma palavra muito relacional. Nós sabemos, por exemplo, que o Manuel gosta de se sentar a ler numa cadeira de baloiço que nós temos. E, portanto, nós já conhecemos o gosto dele. E nós, quando ele chega lá, nós fazemos questão para que a cadeira esteja livre para ele. E se não estiver, muitas vezes tentamos ali encontrar ali uma solução. Isto não é um mero pormenor, quer dizer, há o reconhecimento de que nós temos essa preocupação. E, portanto, a biblioteca, só para terminar, é, sem dúvida, um espaço relacional ao minuto, ao segundo, não é? Nós gerimos muitos conflitos na biblioteca, mediamos ali muitas relações. E, portanto, ensinamos muito os meninos a pedir desculpa, a respeitar os limites, a tentarmos não excluir quem erra. Portanto, tentamos acompanhar muito essa noção. E por isso posso dizer, sem falsa modéstia, que o professor bibliotecário é sem dúvida uma figura de referência na escola. É uma figura de referência em termos relacionais, de colaboração com professores, de colaboração com a direção, com muita gente, com os diretores de turma, o trabalho que fazemos com os pais também. Portanto, isto é uma escolha direta. Portanto, há um sentido, para mim, há um sentido de missão, de uma missão diária, uma missão ética e profundamente humana. E, portanto, considero que a biblioteca é um lugar seguro, um lugar que cuida, que acolhe e que está de portas abertas. A nossa biblioteca na Ribel, deixe-me dizer, Rui, é uma biblioteca que está sempre de porta aberta. A nossa biblioteca nunca fecha a porta. Isto pode parecer um pormenor, mas é muito significativo, porque os alunos sabem sempre o que esperar de mim, sabem sempre o que esperar de mim e da minha equipa. A porta da biblioteca não fecha, só fecha em situações de limite, não é? Quando há uma situação limite. E pronto, era isso que eu queria dizer. Não sei Uhum. se quer que eu desenvolva mais alguma área, mas tentei ir aqui para estas palavras: acolhimento, os invisíveis, a questão da figura do professor bibliotecário, e esta ideia de uma missão, não é? É uma missão que eu considero que tenho, e quando achar que já não tenho energia para desenvolver esta missão, porque é uma missão muito difícil, que exige muita motivação, é preciso ter muita energia, eu irei deixar de ser professora bibliotecária e irei para a sala de aula com as minhas turmas todas, que sempre tive e que também gosto muito de desenvolver esse trabalho. Pronto, estou Espero, cá à espero vossa que falte disposição. muito tempo para, para essa falta de energia. Eu sei muito, Não Teresa. sei, não Teresa. sei. Os anos vão passando e a vida é difícil, a vida não é fácil, viver não é fácil. Hum. Mas tem sido muito gratificante, é a mensagem que eu vos quero deixar. Muito obrigado. Dois fantásticos testemunhos da Susana Lourenço, a partir de Porto Alegre, da Teresa Sobral, a partir da Rui Belo, no Conselho de Sintra, que mostram, enfim, com grande acuidade o potencial da biblioteca como espaço relacional. Reparem,
Eu acho que nós estamos a levantar aqui uma oportunidade muito, muito interessante de mostrar, primeiro que tudo, o que são estas experiências, estas boas práticas nas bibliotecas escolares. Há tanta coisa boa a acontecer que às vezes nós não sabemos, não é? E, portanto, o desocultar essa realidade, o partilhar esta realidade conforme a Susana e a Teresa fizeram connosco. Abre agora também espaço para alguma pergunta que queiram colocar. Os nossos colegas que estão a assistir, há vários que estão de câmara desligada, coisa que nós não achamos muito relacional, mas às vezes não pode ser de outra maneira, mas sintam-se à vontade para colocar também questões, para trazerem as vossas experiências. Estamos aqui num pequeno grupo, é uma boa oportunidade para conversarmos entre nós e por isso deixo-vos aqui a possibilidade de colocarem, também trazerem o vosso contributo, de colocarem questões a quem quer que esteja. Teresa Félix ligou agora à Câmara, ótimo, seja muito bem-vinda, é muito bom contar consigo. Eu não sei se é sinal que quer dizer-nos alguma coisa, se quiser, seja muito bem-vinda. É só ligar o micro e estar connosco. Há pouco o César Almeida também já se juntou de câmara ligada, portanto também que é um gosto que esteja connosco. Desde o princípio a Teresa Branco Sebastião e a Patrícia Lopes também connosco, a Sandra Cardoso e um conjunto de outros colegas que têm a câmara desligada. Eu pedi aos meus colegas que creio que a Teresa Félix quererá ligar o micro, penso eu. Eh, Vamos só tentar ver se conseguimos. Já Olá, tem, bom dia a já tem o todos. seu micro agora. Olá, bom dia a todos. Não foi Bom muito dia. gratificante, não quer dizer que seja uma surpresa tão grande, porque realmente os nossos colegas que estão nas bibliotecas têm desempenhado realmente um trabalho bastante valioso, mesmo nós aqui no Fundão, isso também acontece, é sempre um espaço em dinâmica, tanto a nível, nos níveis de ensino mais, dos alunos mais velhos, digamos assim, como também nos pequeninos a partir do pré-escolar. E realmente tem sido um trabalho muito valioso, mesmo quando se cruzam atividades com outras instituições, que temos agora um trabalho que é o Desafiar-te e que também está a decorrer numa turma de primeiro ciclo e está a ser fantástico a forma como se tem valorizado essa parte da biblioteca com os museus e com as turmas de primeiro ciclo. E ouvir estes testemunhos também é muito gratificante, porque nós revelamos nestes testemunhos, mas nem sempre os verbalizamos. Portanto, são todos de parabéns os que já participaram e efetivamente não percebi o grau da gravidade de estar aqui com a câmara desligada e Não, não, ouvindo. gravidade nenhuma. Não, Não, gravidade nenhuma. senti-me atingida e liguei logo a câmara. Não, vou estar presente e não vou estar presente só aqui informalmente, mas vou dar mesmo a cara. Mas dão todos de Obrigado. parabéns. Obrigada. Obrigado, não tem gravidade nenhuma. E quem estava de câmara desligada é porque tinha estado de câmara desligada. Mas nós, quando fazemos estas sessões, gostamos sempre de desafiar as pessoas a ligarem a câmara para nos vermos uns aos outros. Eu vou olhando para o painel, para todos vós, portanto é sempre mais simpático quando temos a câmara ligada. César Almeida, não sei se quer dizer alguma coisa, se quer juntar-se a nós. Vejo aí com muitos livros atrás. Se quer juntar-se aqui à conversa. Vamos só ver se o seu micro consegue ser ligado para o ouvirmos e termos aqui também o seu contributo. Consegue ligar o micro aí desse lado? Já está, já esteve, agora voltou a desligar. Tem que clicar outra vez, ver se conseguimos ouvi-lo. Agora já está. Bom dia, Olá, seja bom bem-vindo. dia. Bom dia, bom Bom dia. dia. Eu fui convidado para estar aqui convosco e é um prazer estar Uhum. a ouvir essas partilhas. Não tenho nada a acrescentar, Uhum. não é nada de novo para mim, educação relacional, até porque o projeto educativo baseia-se neste mesmo tema e, portanto, estou aqui Está em casa. para aprender convosco e partilhar Fantástico. o que for possível. Mas Fantástico, não vejo bom. nada que queira partilhar convosco. Muito Estou bem. mais a aprender do que Que bom, que bom. É muito bom ensinar. contar consigo e com todos os outros colegas. Eu que Então, agradeço. estamos a caminho do fim desta nossa primeira sessão.
Agradecer muito às estas figuras de referência extraordinárias que temos a sorte de ter connosco, a Teresa Sobral, a Sana Lourenço e muitos outros que não puderam estar hoje, pelo trabalho que fazem, pelo exemplo que dão. E vamos muito continuar este trabalho. Hoje foi um ponto de partida, hoje quisemos começar este caminho. Professores bibliotecários pela educação relacional, as bibliotecas relacionais vão ouvir falar mais desta iniciativa nos próximos meses, com a rede de escolas relacionais que vamos já construindo, chegaremos mais longe neste desafio. Desejo-vos um bom resto de dia. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado a toda a equipa do Relational Lab que aqui garantiu toda a parte técnica desta nossa sessão e a preparação e os convites e a apresentação. Bem-haja a cada uma dos membros da equipa. Muito obrigado, bom resto de dia. Continuamos o nosso caminho.